Muito boa tarde para você que nos acompanha. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Agora são 3 horas mais 2 minutos. Esse é o nosso programa especial, nosso boletim de combate ao coronavírus. O momento onde a gente fala aí dessa pandemia que está assustando todo mundo e também destaca as últimas informações aqui da nossa querida região do Alto Uruguai e de Erechim para você. Olha, hoje, logo mais às 4 da tarde, está prevista a coletiva com o prefeito Luiz Francisco Schmidt. Continue conosco e nós vamos trazer todos os detalhes em uma transmissão aqui pelo Facebook do Bom Dia. Mas a gente está conversando essa semana com os prefeitos aqui da região do Alto Uruguai para saber em cada município como está a situação. Hoje a gente conversa com o prefeito de Marcelino Ramos, Juliano Zuanazzi, que está online conosco para conversar nessa tarde. Prefeito, muito obrigado por o senhor estar conversando conosco ao vivo aí. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde às pessoas que acompanham esse boletim do combate ao coronavírus, que a TV Bom Dia repassa toda a nossa região, enfim, a todo mundo hoje pela internet, pelo Facebook, né? E eu acho importante a gente levar essa informação, porque é importante que a comunidade regional saiba o que os prefeitos a nível de região estão fazendo para combater o vírus, combater essa epidemia e não deixar que ela chegue na nossa região. Prefeito, nós temos aí na questão do seu município, é um município turístico, um município que recebe pessoas de várias partes do Brasil, pessoas de outros países até mesmo, que vêm para as termas de Marcelino Ramos. E essa situação do coronavírus, como é que o seu município está se preparando aí, como é que o senhor está preparando o seu município para que consiga passar essa fase aí sem que a comunidade seja afetada por essa doença? Bom, Leandro, é importante salientar isso, como você já falou, que o nosso município tem uma peculiaridade. Ele é um município que tem inúmeros atrativos turísticos, e esses atrativos eles acabam cativando a vinda de pessoas de outros municípios a Marcelino Ramos. De tal modo que no período de verão, principalmente, quando temos o turismo religioso, a questão da Romaria de Nossa Senhora da Salete, a população de Marcelino ela se torna muito maior do que a própria população fixa, né? E é esse povo que circula, que vem até Marcelino Ramos, que é um dos principais vetores de conduzir a Marcelino. Isso é Marcelino, isso é a região, a nossa população daqui a pouco não, seja alguém como hospedeiro do vírus. A população, ela não está doente, não tem o vírus. Agora, o contato com pessoas que, porventura, tenham ido para locais onde tem a infestação, tragam para a nossa região, a proliferação e a contaminação, ela se torna muito mais evidente. Por isso que temos que ter o controle. No caso das termas, elas estão fechadas, a gente pede a compreensão das pessoas, principalmente da clientela que vem passar momentos de lazer, seja um dia, seja um final de semana, ou mesmo um período de férias em Marcelino Ramos, que compreenda esse momento. Né, porque há um espaço de lazer em que as pessoas congregam, se divertem, brincam, descansam, fazem a sua questão de até atividades voltadas à própria saúde, porque as termas têm um apelo muito voltado a isso, ou nos outros atrativos, seja no Parque Teixeira Soares, seja no Santuário Nossa Senhora da Salete, o próprio turismo náutico, enfim, todos os atrativos em que as pessoas vêm até Marcelino Ramos, e que agora a gente precisa ter esse cuidado. Nós temos que ter um controle, porque é esse controle, é esse cuidado que nos vai dar a salvaguarda de passarmos ilesos à contaminação. Eu sempre disse, dialoguei com a comunidade do município aqui, ainda tivemos uma reunião no início da semana, na segunda-feira, onde a presença de todos os nossos vereadores, estivemos com a Associação do Comércio do Balneário, o diretor do Santuário Nossa Senhora da Salete, o padre Figário, representando todas as igrejas da nossa cidade, com o pessoal da Associação Comercial, enfim, com a representação da sociedade, da comunidade do município, que compreende o momento de nós restringirmos o acesso à circulação para que as pessoas não venham e, porventura, daqui a pouco, sem saber, inclusive, possam vir trazer o vírus e infestar ou contaminar, como se diz, né? Vejamos o caso da dengue. Nós temos muitos municípios que têm o vetor, que têm o mosquito, e há um controle nos municípios que chegue até nós.
Por que nós não queremos isso? Porque os nossos municípios, eu falo aqui de Marcelino Ramos, nós temos uma estrutura que daqui a pouco não vai ser, daqui a pouco não terá condição de atender a demanda, seja só local, em caso de uma contaminação significativa. Nós temos a nossa Associação Hospitalar Marcelinense, que é sediado aqui na cidade de Marcelino Ramos, que tem 2 leitos com respiradores, mas não é UTI. Né? Nós temos 2 ambulâncias da SAMU que podem usar os respiradores temporários para ter deslocamento de Marcelino a Erechim, mas é isso. Né? Nós temos uma população de mais de 1.000 pessoas idosas, então uma população total de 5.000 habitantes. Quando você tem em torno de 1.200 acima de 60 anos, isso aí são em torno de 23, 24% da população com um grau de risco, você não tem a dúvida. Além da idade, esse contingente de população, muitos têm diabetes, muitos são hipertensos, outros com tratamento oncológico, que caracterizam um risco eminente de hospitalização se forem acometidos ou forem contaminados pelo vírus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, preservar as vidas, e é isso que nós estamos fazendo. A nossa comunidade entendeu a mensagem, entendeu o diálogo, né? E a gente tem um decreto vigente até o dia 13, ele está sendo recomposto, está sendo recluído agora, buscando adequação ao decreto do Estado, mas com o objetivo, primeiro, de preservar as vidas. Não existe outra discussão sobre a questão do comércio, e ela é recorrente, porque não, aí tem a questão dos impostos, tem a questão até do impacto da vida dos municípios. Nós já vimos, os prefeitos podem saber, o repasse do ICMS da cota dessa semana já houve uma redução, então assim, e vai haver nas próximas semanas, e nós vamos ter que fazer a ginástica do gestor de encontrar soluções para fazer frente àquilo que nós entendemos que é a prioridade nesse momento. E o que é a prioridade? Prioridade é proteger a nossa população, proteger a população mais necessitada, mais carente, e é isso que nós estamos fazendo. Então, houve esse entendimento, e eu aqui quero saudar toda a comunidade marcelinense que tem compreendido o momento de nós zelarmos pelas vidas, para depois, no momento oportuno, abrirmos a nossa cidade e receber todas as pessoas que quiserem vir a Marcelino, viver de forma intensa, lazer, diversão, turismo e tudo mais, conviver com as famílias. É isso que a gente espera que em breve aconteça, por mais que a gente saiba que o momento é delicado. Então nós precisamos estar zelosos para cuidar das pessoas em primeiro lugar, Leandro. Prefeito, olha, a gente tem acompanhado aí os decretos da União, do presidente Jair Bolsonaro, que pede aí a reabertura do comércio, o governador Eduardo Leite, que ontem já fez um novo decreto pedindo aí, decretando por mais 15 dias. Como é que o senhor, que está aí na ponta, diretamente com o cidadão, que é o prefeito do município, vê toda essa situação de muitas incertezas de o que se deve fazer nesse momento, né? O senhor também que já foi presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai no ano passado, da AMAL, como é que o senhor vê essa situação aí, esse debate entre o governo do estado e o governo federal, o quanto isso é prejudicial para os municípios? Olha, falando institucionalmente, né, e é nessa condição que a gente tem que falar, estando prefeito, institucionalmente falando, eu posso lhe dizer que é muito ruim quando não há sintonia entre todos os entes, né, seja União, seja Estado, seja município. Já é difícil a gente buscar uma uniformidade a nível de municípios, porque cada município tem a sua particularidade. Vejamos nós aqui a questão do turismo. Você pega Erechim, que é uma cidade que tem todo um parque industrial, como comportar essa questão da indústria? E além da indústria, tem indústria da alimentação, que tem uma certa flexibilização e se faz necessário, e tem outros segmentos da indústria que daqui a pouco vão ficar paralisados. Empregos, a gente tem total noção dessa dimensão. Quando você trata de decretos que têm alterações quase que corriqueiras, você não tem a dúvida que isso perturba e tenta trazer uma desestabilização. E, de certa maneira, cria até uma desconfiança na sociedade, porque as pessoas, mas o que está acontecendo? Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Então, é nesse contexto que eu acho que a gente tem que buscar uma uniformidade para que as pessoas compreendam. Não é para sair de casa, e só pode sair de casa, só pode trabalhar quem realmente se faz necessário, com todos os cuidados exigíveis que as normas impõem.
né? Nós precisamos enxergar isso. Se nós ficarmos abrir para esse, não abre para aquele, gera aqui abre, aqui deixa fechado, isso gera uma situação de instabilidade tão grande que as pessoas daqui a pouco não confiam nas autoridades, seja ela em qualquer instância, federal, estadual ou municipal, e isso não é salutar. Você não consegue uma uniformidade de procedimento, uma uniformidade de comportamento, e daqui a pouco gera até aquela situação, não, aqui não tem nada, eu fui instigado na rua, no final de semana passada, prefeito, vamos abrir o comércio semana que vem, prefeito, olha, está tudo tranquilo, está tudo calmo, não temos nada. Eu disse, por não ter nada que nós não vamos abrir, porque se nós abrir, daqui a pouco possa ter. Então, é nesse contexto que a gente tem que fazer as pessoas entender. Agora, se o prefeito diz isso para o cidadão, diz isso para o comerciante, e aí vem um decreto superior, diz, não, pode abrir, como é que você dialoga? Né? Então, tu precisa ter, nesse momento, uniformidade. E a gente percebe algumas dissonâncias de posições, seja elas no governo federal em especial, a gente observa isso eu acho que não é salutar para a sociedade como um todo, né, muito mais para os gestores, você não tenha dúvida disso, e é onde nós precisamos ter um indicativo, né, quem tem o poder de liderar tem que liderar e enxergar a sociedade protegida em primeiro lugar. E não é nem a questão política nesse momento, as pessoas têm que deixar a questão política totalmente esquecida, porque se nós botarmos as questões políticas e as questões pessoais, os interesses pessoais em primeiro lugar, você não tenha dúvida, é questão de tempo, a desgraça vai acontecer. Então nós precisamos ter serenidade, e a primeira coisa que nós temos que pensar é nas vidas. A população do Alto Uruguai, nós temos aí em torno de 240 mil habitantes, o nosso município tem 5 mil, 20%, 20 e poucos por cento, é uma população idosa. Nós não temos condições de atender um quantitativo de idosos. Faça uma questão matemática. Marcelino Ramos tem 1.100, 1.200 pessoas com mais de 60 anos. Se isso vier a nossa cidade vier a ser acometida pela contaminação, que ia acontecer com idosos, o que vai acontecer? Eu tenho 2 leitos com respiradores e não são UTIs. As pessoas vão ter que ficar em casa, ou vão para Erechim. E aí vai gente de Marcelino, vai gente que pega aqui nossos vizinhos de adultos, Gaurama, Severiano, não vai ter lugar. Então nós precisamos estancar. Eu tenho uma concepção que coloquei até para alguns colegas prefeitos, você veja o que aconteceu na China. E as pessoas podem acreditar ou não acreditar. Acredito que a mídia possa ter exageros, né? Mas assim, a mentira hoje, ela não tem como você esconder. Pode se enganar alguém por algum tempo, mas não se engana todo mundo o tempo todo. Assim, tem um ditado que fala isso. E na China, o que eles fizeram? A província de Wuhan tem 40 milhões de habitantes, que tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é uma população considerável. Maior que o Rio Grande do Sul, que Santa Catarina e o Paraná junto. Eles têm uma província lá que foi acometida pelo vírus. O que eles fizeram? Eles isolaram aquela área. Não foi toda a China que ficou em quarentena. Foi uma área. E eles conseguiram estancar. Mas teve que ter uma disciplina, um comprometimento da população. Nós aqui, para fazer isso, tem que ter uma atitude da população. Tem que ter uma atitude de entendimento de todos os segmentos da população. Não é só o prefeito, ou só o idoso, ou só as crianças que estão em casa. É toda a população. Se nós conseguirmos, oxalá, logo ali na frente, colocarmos que a região do Alto Uruguai não tem contaminados, nós poderemos solicitar que a nossa região ela seja liberada, ela não esteja sob o regime de quarentena, porque nós não temos contaminação aqui. E quem pode nos dar essa garantia é o governo federal. Eles podem, através do Exército, isolar a área e dizer, não, nessa área aqui não tem problema, porque não existe contaminação. Agora, se nós tivermos um caso lá não sei aonde, outro mais aqui perto, outro aqui em Marcelino Ramos, pronto, a região tem contaminação, e aí todos nós vamos ficar angustiados, torcendo para que não chegue na nossa cidade, ou esperando quando é que vai acontecer o primeiro caso. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Por isso que nós temos que ter o controle. Agora é momento de controle, não deixar que esse vírus apareça por aqui, porque o vírus não circula. Quem circula são as pessoas. O vírus está inoculado nas pessoas. E se as pessoas circularem, ele vai chegar no outro cidadão, daquele que não está contaminado, e o que está contaminado vai levar o vírus. Então, o vírus não circula. Quem circula são as pessoas. Ou a gente se cuida, ou a gente vai ter que depois cuidar de muitas outras coisas, que não só a saúde dos nossos munícipes.
Muito bem, prefeito, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de ter nos atendido, de ter esse momento de esclarecimentos, principalmente para a população marcelinense, que está, assim como todas as outras aqui da nossa região, angustiada, né, com essa paralisação, com esse momento de incertezas. E os canais do Bom Dia ficam sempre à disposição aí do município para que o senhor possa estar aqui falando desses e outros assuntos que são importantes para a nossa comunidade. Muito obrigado. Leandro, eu quero finalizar, e se me permite, eu quero agradecer o Poder Legislativo Municipal, eu quero agradecer a Associação Comercial, a Associação do Bairro Balneário, as igrejas como um todo, a comunidade, o grupo escolar, seja os pais, alunos e professores, e a nossa comunidade que entendeu o recado, entendeu o momento. Quero agradecer também os profissionais de saúde. Nós temos o hospital, a Associação Hospitalar Marcelinense, nós temos nós temos uma estação da SAMU aqui em Marcelino Ramos, servidores da SAMU, e quero agradecer também os servidores das nossas 3 unidades de saúde. Marcelino Ramos é um município com 5 mil habitantes e tem UBS na sede e no distrito de Coronel Teixeira e na comunidade de Linha Suzano. Nós temos 3 UBS e todas elas estão prestando atendimento. Então, essas pessoas, nós temos que fazer o nosso reconhecimento de gratidão, porque eles estão dando uma resposta positiva ao munícipe. E também a nossa assistência social, que até o dia de ontem estávamos concluindo a entrega de até 200 kits de higiene e de alimentação para as pessoas mais necessitadas, Leandro. Nós, quando iniciamos o governo, nós tínhamos quase 300 pessoas inscritas no Bolsa Família. Hoje nós temos apenas 68. Fizemos uma redução drástica de quase 70% no número de pessoas inscritas no Bolsa Família. Dessas 68, mais algumas outras pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, o município, por suas próprias condições, fez a entrega de um kit de alimentação e um kit de higiene, para que as pessoas possam, primeiro, se cuidar, se proteger, limpando, lavando a sua residência, o domicílio, se lavando as mãos, se lavando os braços, porque álcool gel nem para as pessoas que têm recursos conseguem comprar na farmácia, que não tem. Então, primeiro a questão higiene e também a questão alimentação, porque as pessoas precisam se alimentar e precisam viver. E quem tem recurso pode comprar. E quem está isolado precisa do apoio público, e nós estamos fazendo isso. Então, eu quero agradecer a nossa comunidade, que foi muito participativa e deu uma resposta positiva. Nós temos os nossos bombeiros voluntários aqui, outras pessoas que estão fazendo, costureiras que estão fazendo máscaras e insumos para ajudar, seja o comércio, seja o hospital, seja as unidades de saúde. Então, há um movimento dentro da comunidade que dá uma resposta positiva. Então, todo mundo que está colaborando, os nossos bombeiros voluntários, esses dias atrás, passaram fazendo a desinfecção nas vias públicas, perto da prefeitura, das unidades de saúde, do hospital, onde há uma circulação mais consistente. Então, é esse povo que dá a resposta positiva de que até hoje nós não temos nenhum caso de contaminação. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, prefeito Juliano, pelas informações. Bom, nós seguimos por aqui com o nosso programa especial de combate ao coronavírus. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os dados aqui da nossa região do Alto Uruguai. Lembrando a você que logo mais às 4 horas da tarde, também aqui pela TV Bom Dia, você vai ver aí uma coletiva de imprensa do prefeito Luiz Francisco Schmidt falando de alterações do decreto municipal. Agora nós vamos conversar com uma jovem erechinense que está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Olha, o país também tem sido um dos mais afetados aí pela crise da pandemia do coronavírus. Bom, vamos conversar através da internet com a Kelly Patrícia Slaviero. O pessoal está fazendo contato com ela de novo? Ah, tá certo. Pessoal, estamos aguardando aí, nossa equipe técnica vai liberar. Já já eu vou conversar com a Kelly Patrícia Slaviero, que é uma erechinense que está nesse momento em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e para conversar conosco. Já temos o sinal da Kelly, está aí conosco a Kelly, que nesse momento são cerca de 10 horas da noite lá em Dubai, se disponibilizou para conversar conosco. Kelly, muito boa tarde, obrigado, boa tarde aqui no Brasil, boa noite para você que está nos escutando aí, obrigado por estar conversando conosco. Kelly, você está me escutando? Oi, Kelly, você já está nos escutando? Acho que ela não está me escutando. Kelly, você está escutando o nosso sinal, da nossa transmissão?
Não. Nossa equipe técnica, nós estamos tentando contato. Lembrando que a Kelly está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um país que foi afetado fortemente pela pandemia do coronavírus, e nós estamos aí aguardando, vamos tentar o contato com ela agora novamente. Kelly, você está nos escutando? Agora sim. Ah, ótimo. Boa tarde para você, boa noite, na verdade, aí já nos Emirados aqui, né? E obrigado por estar conversando conosco. Obrigada a vocês pelo convite, uma boa tarde para vocês. Kelly, como é que está a situação aí nos Emirados Árabes, né? A gente sabe que o coronavírus chegou aí primeiro do que aqui no Brasil, né? E vocês já estão vivendo há algum tempo essa situação de isolamento social. Exato, exatamente. O primeiro caso de coronavírus aqui nos Emirados Árabes foi em Abu Dhabi e aconteceu no dia 29 de janeiro. Então já faz mais de 2 meses que a gente tem o vírus aqui rondando, mas eles foram bastante rápidos nas ações deles. Então desde o dia 15 de março nós estamos em quarentena geral na cidade. E na última semana foi estabelecido que ninguém pode sair depois das 8 da noite de casa. No último final de semana, na quinta, sexta e sábado, eles fizeram uma limpeza geral, como se fosse uma detetização da cidade, para também tentar conter o vírus. Então, as medidas deles foram tomadas bastante rápidas e têm sido cada vez mais rigorosas, porque a gente percebeu que as ações começaram muito devagar ali em fevereiro, mas no dia 15 de março, praticamente tudo fechou. Bom, eu queria que tu falasse também uma questão, porque apesar de todos esses cuidados, a gente sabe que os Emirados Árabes são um país em pleno desenvolvimento, muito à frente do desenvolvimento do Brasil hoje, né? Tem um cuidado gigantesco com a sua população, que também é menor que a do Brasil, com certeza, mas a questão é que esse é um vírus que atinge todos, né? A todos. Um exemplo você teve próximo a você, inclusive o teu namorado está com sintomas de coronavírus, é isso? Na verdade, ele foi diagnosticado com coronavírus. Nesse momento, ele se encontra internado num hospital aqui em Dubai. E ele começou com os sintomas no dia 16 de março. E foi bastante complicado para a gente conseguir fazer o teste, porque desde então, no dia 16, como eu havia falado, ele começou com febre e dor no corpo. E no dia seguinte, ele começou a tossir. E nós achamos bastante estranho, porque coincidiu com todos os sintomas. Nós fomos até o hospital, pedimos para fazer o teste, mas como ele não tinha ido para nenhum lugar, para nenhum país que tinha tido surto e não teve contato com ninguém que deu positivo, ele não pode fazer o teste. Ele acabou tomando vários remédios, nada resolveu. Voltamos 4 dias depois e conseguimos fazer o exame do coronavírus. Porém, o primeiro teste do coronavírus deu negativo. E a gente achou bastante complicado, porque ele estava tomando os medicamentos e não estava adiantando nada. Foi nesse dia que a gente voltou para o mesmo hospital que ele fez o primeiro teste de corona, e a médica dele viu que ele estava num estado já um pouco avançado e pediu para interná-lo. Então, desde a quinta-feira da semana passada, ele está internado no hospital, e no último domingo nós recebemos a notícia de que ele realmente estava com coronavírus. Então, agora, ele está em processo. Desde ontem à noite, desde segunda-feira à noite, ele já está se sentindo bem melhor. Infelizmente, a evolução dele foi bastante lenta, porque o vírus, de certa forma, tomou o corpo dele e ele foi internado um pouco tarde. Mas agora ele já está se sentindo melhor. E agora ele está fazendo novos testes de coronavírus, porque ele precisa ter 3 testes com resultado negativo para ter certeza de que ele foi curado do coronavírus. Muito bem. Bom, a gente tem acompanhado muito essa questão, tu falava aí que desde o dia 15 tudo está parado e agora também tem esse momento que, por exemplo, este horário vocês não podem sair à rua. Como é que está sendo a questão da vida de vocês aí, por exemplo, ir a supermercado, pagamento de contas? Qual é a orientação que o governo tem dado aí para a população? Bem, no início do mês de março, quando eles viram que a situação estava ficando um pouco mais crítica, e eles determinaram que ali alguns dias eles iriam realmente começar uma quarentena, o príncipe, o filho do sheik, emitiu uma nota dizendo que a partir deste mês, pelos próximos 3 meses, a gente tem 10% de desconto nas contas de água e luz. Essa semana a gente viu que o estacionamento não precisa ser pago. O estacionamento, então, ele está gratuito.
mas eu também acredito que isso não seja uma ação interessante, né? Porque o propósito deles é realmente pedir para que todo mundo fique em casa. Então, em relação ao trabalho, por exemplo, eu que sou artista, eu parei com todos os meus trabalhos. Eu trabalhava em 3 lugares, os 3 lugares pararam no mesmo dia. Eu fiquei um pouco assustada no início, mas a gente precisa se reinventar. Então, acaba que agora, eu, por exemplo, estou estudando. O meu namorado, ele é publicitário, ele está trabalhando em casa, assim como muitas outras pessoas, desde o dia 15 de março, estão trabalhando em casa. E sim, como eu havia falado, desde a última quinta-feira, eles determinaram que depois das 8 não pode sair de casa. Nesse caso, apenas mercados e farmácias estão funcionando, e se for necessário sair de carro, tem um site do governo que você precisa se cadastrar e pedir autorização para sair. Então, você recebe um SMS com a aprovação, e aí sim você pode sair, caso contrário, você vai ser multado. Olha, realmente a situação a gente vê, e já existe aí um período, né, porque a gente vê aí que o governo tem trabalhado para fazer esse controle, ele já faz uma previsão de quanto tempo pode durar essa situação nos Emirados Árabes? Bem, pelo que eu tenho acompanhado, eles ainda não fizeram eles não determinaram assim uma data, como eu vi que no Brasil, né, que foi falado que até final de setembro, muito provavelmente, ainda vai ter muitos dos casos, mas pelo que eu tenho lido nos jornais, ainda não foi feita uma determinação em relação a tempo ou algo parecido. Então, a gente realmente não sabe. O que a gente sabe é que por tempo indeterminado, tudo está fechado, inclusive o aeroporto. Turistas não entram mais e mesmo residentes que estavam fora do país também não podem entrar. Inclusive, uma amiga minha foi para o carnaval no Brasil. Quando ela estava voltando, na semana que ela estava voltando, então eles fecharam os aeroportos e ela está presa no Brasil. Ainda bem que ela está presa com a família dela. Mas muitas pessoas acabaram presas na Europa, presas em outros lugares e até hoje não conseguiram entrar. Mas a gente não tem uma data para isso terminar. Isso depende do número de casos, que infelizmente tem aumentado. Tá muito mais lento do que no Brasil, que a gente já está com o vírus aqui desde o dia 29 de janeiro, e hoje são 650 pessoas confirmadas com o vírus e 6 mortes. É um número muito mais baixo do que no Brasil, mesmo a gente recebendo turistas, sendo um ponto em que todo mundo para fazer escala para vários outros países. Então, eles tiveram uma ação bastante rápida em relação a isso. Pois é, isso que eu queria te perguntar, né? É claro que é difícil fazer essa comparação entre dois países como os Emirados Árabes e o Brasil. São lugares diferentes, culturas diferentes, até o clima mesmo é diferente nessa situação, né? Mas pelo que tu está acompanhando, no teu ver, as autoridades brasileiras estão no caminho certo? Porque você vê aí o exemplo das autoridades de Dubai, dos Emirados, né, que as ações deles estão surtindo algum tipo de efeito. Aqui no Brasil, pelo que tu acompanha de longe, qual é a tua opinião? Bem, eu acabo assistindo bastante jornal, eu acompanho a CNN meio que todo dia para tentar entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, porque a gente entende que a visão do presidente ela existe um pouco de razão, sim, em relação à economia. A gente sabe que muitas pessoas serão prejudicadas no termo de finanças, de poder se alimentar, de poder manter sua casa, sua família. Isso é muito complicado. Mas a gente vê que a projeção do Brasil, se não for feito nada, é muito complicado. E a gente percebe que a questão da saúde pública no Brasil é muito precário. Eu acabei, hoje mesmo, assisti alguns documentários em que repórteres entravam em alguns hospitais para mostrar, e o Brasil, ele não está absolutamente nada preparado para receber uma pandemia. E eu vejo que essa questão em que a gente precisa correr contra o tempo, na verdade, eles estão retardando muito e tem muita gente que está sendo prejudicada por isso. Então, teria que ter tido uma tomada de decisão muito mais rápida. Eu acredito que sim, que a questão de fazer a quarentena, ela é uma boa opção. Porque, por exemplo, o meu namorado, nós moramos juntos. Eu acompanho ele desde o primeiro dia dos sintomas dele, que ele caminhou na minha direção e disse: estou me sentindo cansado, sabendo que ele já estava 3 dias de quarentena. E eu
eu tô com ele todos os dias e eu não tenho absolutamente nada. Eu não sei responder se eu tenho vírus ou se eu sou assintomática. Só que se eu estou assintomática e eu não me cuidar, eu vou passar para outras pessoas que têm a saúde muito mais frágil que a minha. E aí, vendo tudo que o meu namorado tá passando, que é horrível, eu nunca vi ele sofrer desse jeito, eu não consigo imaginar, por exemplo, os meus avós passando por isso. Meu avô já teve pneumonia, ele é ex-fumante, então eu não consigo imaginar uma situação dessas. Então eu vejo que o Brasil deveria ter agido um pouquinho mais rápido nessa questão. Muito bem, exatamente o que eu queria te perguntar, né, porque você tem tido esse contato diariamente com o teu namorado, né, como é que está sendo as visitas nos hospitais? Está sendo autorizado você acompanhar de perto, conversar? Como é que você está acompanhando ele assim? Então, hoje em dia, a gente tem que agradecer muito que existem redes sociais, né, chamada de vídeo, que a gente pode se conectar de uma maneira muito mais fácil, mas eu acompanhei ele no dia que nós fomos fazer o segundo teste do coronavírus, porque ele estava realmente muito fraco, ele não conseguia dirigir e eu acompanhei ele, e naquele dia eu voltei sozinha para casa. Eu apenas passei em casa para pegar um computador, pegar carregador de celular, alguns itens dos quais ele precisava, e eu não vi mais ele. Chegando no hospital, eu pedi, eu estava usando máscara, eu disse, eu posso levar para ele, me despedir dele? Infelizmente, você não pode vê-lo. E ele mesmo me conta que as enfermeiras, quando entram de forma muito rápida. Então, ele não tem contato com absolutamente ninguém. A sorte é que ele é aquela pessoa que gosta de assistir filmes, ele gosta de ler livros, ele gosta da companhia dele, porque senão seria bastante difícil. Ele está em isolamento total desde a semana passada, então ele está conseguindo levar isso muito bem, mas desde então eu não vi mais ele. Muito bem. Para você que está chegando agora na nossa transmissão, nós estamos conversando com a Kelly Patrícia Slaviero, uma erechinense que mora em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um país que foi afetado um pouco antes ainda do Brasil por coronavírus, e ela está falando para a gente um pouco da situação lá. E o contato com a tua família brasileira, como é que está a situação? Você conversa diariamente com eles? Eles estão mais preocupados com você ou você está mais preocupada com eles? Sem dúvidas, eu estou muito mais preocupada com eles do que eles comigo, porque eles veem que eu estou me sentindo bem, não tenho nenhum sintoma, mas quando eu fiquei sabendo dos 3 casos de Erechim, sendo que 2 tinham saído de Dubai, eu confesso que eu fiquei muito triste. E agora em quarentena, né, todo mundo em quarentena, a gente consegue se falar um pouco mais, né, até eu estava com a passagem marcada para ir para Erechim agora no dia 22 de abril, hoje mesmo eu recebi um e-mail dizendo que todos os meus voos foram cancelados, porque eu preciso sair daqui de Dubai, parar em São Paulo e depois seguir a Chapecó, então os voos foram cancelados, e acabou que deu uma dor, assim, sabe, mas é uma questão de tempo, né, a gente imagina que daqui a um tempo, provavelmente depois de outubro, as coisas vão começar a normalizar, mas a gente acaba conversando bastante. Eu vejo que o meu pai ficou um pouco resistente em relação a isso. Ele disse que concorda com algumas ideias de que a cidade não poderia parar, porque isso afetaria demais a economia, mas eu conversei de uma maneira bastante carinhosa para ele, para expor a situação, e depois que ele viu a questão do Rodrigo, ele também, eu vejo que eles ficaram ainda mais conscientes, tanto que eles não estão mais visitando os meus tios, não estão visitando os meus avós, eles realmente aderiram à quarentena de tanto que eu pedi. Então, eu estou apavorando eles de certa forma, mas é porque, infelizmente, eu estou tendo uma experiência real que ninguém esperava acontecer, né? A gente vê que existem milhões de casos, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Então foi bastante chocante, eu passei um pouco desse choque para eles, mas pelo visto foi benéfico. Bom, e para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você mandasse uma mensagem à nossa comunidade de Erechim, do Alto Uruguai, que está assistindo também. Brasileiros em diversos pontos do país nos acompanham pela internet e também em outras partes do mundo para saber as informações de Erechim, que você mandasse uma mensagem para essas pessoas sobre o que é realmente esse coronavírus que você está vivendo de perto. Tem uma pessoa do teu lado com essa doença. Bem, pessoal, uma coisa que eu gostaria realmente de deixar aqui registrado
Já fazem muitos anos que eu trabalho aqui nos Emirados Árabes e eu não posso me dar o luxo de ficar doente. Então já faz muito tempo que eu cuido da minha imunidade tomando diversas vitaminas. E eu vejo que isso tem um efeito bastante forte no meu organismo. É tão forte que eu convivo com uma pessoa que tem coronavírus, né, até então, e eu não senti absolutamente nada. Então, algo que eu poderia sugerir para vocês é fortalecer seu sistema imunológico. E como disse um amigo do meu namorado que também teve coronavírus em Nova York, ele se curou porque ele tomou muita água. Então, tomem muita água, usem álcool gel, mantenham a sua higiene, cuidado ao entrar em casa, tenham toda uma higiene, porque a gente não sabe o que vem de fora para dentro da nossa casa. E quanto mais vocês conseguirem ficar em casa, melhor. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Eu fico muito feliz em você ter disponibilizado esse tempo para atender o Bom Dia e conte sempre conosco. Sempre que vir a Erechim também a gente aguarda você aqui para trazer novidades desse país tão bonito que é os Emirados Árabes e Dubai. Muito obrigado, viu? Sem dúvidas, obrigada a vocês pelo convite, tenham uma ótima tarde, um bom trabalho para vocês e parabéns pela equipe, continuem fazendo esse trabalho incrível que a gente precisa mostrar tudo o que está acontecendo. Muito bem, nós seguimos com o nosso programa por aqui, você que está nos acompanhando, são 3 horas mais 38 minutos e nós já, daqui a pouco, às 4 da tarde, o prefeito Luiz Francisco Schmidt vai dar uma coletiva com alterações no decreto municipal aqui de Erechim. Bom, mas agora nós vamos conversar com a nossa repórter, a Tayane do Carmo, que está chegando por aqui, ao vivo. Ela vai entrar no estúdio aí, vai passar aqui do ladinho da câmera para conversar conosco, porque a Tayane vai trazer as últimas informações e os últimos dados aqui pra gente. Pode vir, Tayane. Boa tarde, tudo bem com você hoje? Apesar de ser mais um dia dessa quarentena, né? Podemos dizer assim, desse momento complicado que nós estamos vivendo, mas quais são as informações que você traz para nós hoje? Boa tarde, Leandro, e boa tarde também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Pois Olha, então. Eu já quero te passar o seguinte, que muita gente está pedindo, ó, por exemplo, o Loeci Biezek, tá ligado com a nossa transmissão, ele está dizendo, ó, vocês têm como me dizer os números de Erval Grande? Tem algum caso suspeito disso aí? O pessoal está falando da aglomeração nas UBS, mas todo mundo quer saber essa questão dos números aqui da região do Alto Uruguai. Você tem acompanhado diariamente esses dados, né? Sim, exatamente, Leandro. Então, já respondendo, né, a pergunta dele, em Erval não tem nenhum caso. Não tem nenhum caso suspeito e também não tem nenhum caso confirmado, né? Então, os dados que eu trago aqui agora, até este momento, né, 13h40 da tarde, né, do último boletim epidemiológico que foi feito pela Luciana Grindene aqui de Erechim, são os seguintes. Agora nós tivemos um novo caso suspeito. Isso em Erechim, né? Tu vai trazer os primeiros dados agora de Erechim, é isso? Exatamente. Então, vamos aos dados de Erechim. De Erechim, então, conforme a atualização, então nós temos mais um novo caso suspeito, né? Então, o cenário agora são 16 ao todo, 16 casos notificados, 10 foram descartados, porque até então nós tínhamos 3 que estavam aguardando o resultado do exame. Então, um desses 3 foi descartado. Só que aí, como surgiu outro caso, que agora é esse novo suspeito, a gente continua na mesma situação, que são os 3 suspeitos, né? Aqueles 3 que nós já havíamos, que foram confirmados, que agora passam bem, né, no caso. E então, assim, desses 3 que estão aguardando o exame, 2 deles estão hospitalizados, né? Então, conforme as informações, né, do boletim, é o seguinte, o primeiro caso é um quadro compatível e ele foi diagnosticado como suspeito porque o paciente, né, estava com insuficiência respiratória. Ou seja, ele está na UTI nesse momento, é isso? Ele está hospitalizado. Está hospitalizado. Ela não passou se ele em qual setor, qual a né? situação é dele? Qual a situação, mas ele está no hospital, né? E o outro caso também que está, né, hospitalizado seria também pelo mesmo motivo, a pessoa teve essa insuficiência respiratória, mas como essa paciente teve uma evolução boa nos últimos dias, ela poderá ter alta. Né? Então, foram os dados, né? E em relação à região aqui, de acordo com o último boletim que nós recebemos... Acho que nós temos... Acabou caindo meu retorno, tá funcionando normal o microfone dela? Tá? Beleza, desculpa, pode continuar. Tudo certo. Referente à região... Isso.
Então, conforme o último boletim da região que nós recebemos da 11ª... Eu acho que exatamente, está sem o retorno do áudio. Vamos, é ao vivo, né? Agora são 3 horas mais 41 minutos para você que está nos acompanhando. Vamos trocar a pilha ao vivo aqui mesmo, né? E o pessoal aqui não tem problema. Já já tá indo, vai trazer informações. Daqui a pouquinho tem a Natiele Dias Torres para falar conosco ao vivo aqui na TV Bom Dia, viu? Aqui é emissora raiz, né? A gente troca ao vivo. Daqui a pouquinho tem a coletiva do prefeito Luiz Francisco Schmidt. Me dá outra pilha de lá que essa já foi. Essa já foi. Já já os dados aqui da região do Alto Uruguai para você. Eu peço desculpa a você que está nos acompanhando em casa, mas é assim mesmo, ao vivo é ao vivo. Vai lá agora. Continuando, então, como nós estávamos falando antes, recebemos da 11ª Coordenadoria Regional da Saúde, essa que é responsável pelos 33 municípios aqui do Alto Uruguai, as seguintes informações. Até o momento, então, 31 casos notificados, sendo que 19 deles, felizmente, já foram descartados, né? E, no caso, 3 foram confirmados através do exame de laboratório, né? Então, vamos lá, então. Casos suspeitos agora, não são confirmados. Casos suspeitos das cidades. Campinas do Sul, 1 caso. Entre Rios do Sul, 1 caso, sendo que 1 já foi descartado. Erechim, então, voltamos na situação, 3 casos, sendo que 10 já foram descartados. Jacutinga, 1 caso. E Nonoai, 3 casos, sendo que 4 já foram descartados. Lembrando, né, Leandro, que a gente ainda pode receber atualizações. Geralmente, né, o pessoal ali da 11ª envia para nós as informações geralmente no período da tarde, né, mas não tem assim um horário definido. Então, essas informações até este momento, né, É o boletim, na verdade, que foi enviado ontem, no final da tarde, para a gente tem os dados neste momento como esses dados São oficiais. esses. Mas eles podem mudar logo mais, né, perto das 5 horas, quando aí vem um novo boletim, né? A gente agradece a Coordenadoria de Saúde aí que está nos prestando esse atendimento, a imprensa nesse momento difícil aí para nossa região, mas a gente tem que trazer essas informações e os dados são sempre muito importantes. Exatamente. E lembrando que qualquer alteração as pessoas já podem encontrar ali no site do Bom Dia, porque quando vem já são atualizados. Muito bem, são essas informações de hoje? Isso aí. Muito obrigado, viu? Imagina, olha, já a gente vai conversar com a Natiele Dias Torres. Você pode sair por ali, que a nossa equipe está aguardando. Já a Natiele vai estar em contato conosco. E daqui a pouquinho, gente, 4 da tarde, entrevista com o prefeito Luiz Francisco Schmidt, uma entrevista coletiva, alterações no decreto municipal aqui de Erechim, referente ao combate ao coronavírus. É daqui a pouquinho para você que está ligado conosco, aqui no Bom Dia, nós vamos ter uma transmissão especial para este momento. Nós vamos conversar com a Natiele, estamos acionando a Natiele já está aí, Marcos. Vamos aguardando o contato da Natiele Dias Torres e você pode participar conosco mandando o seu alô. Obrigado para você que está ligado conosco aqui na nossa transmissão. Tipo o Rodrigo Slavieiro, o Wallace Almeida, a Marlene Enov, todo mundo gostou da entrevista aí com a Kelly Patrícia Slavieiro. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível só ela lá no site jornalbomdia.com.br, tvbomdia.com, no canal do YouTube, no Facebook do Bom Dia. Você vai poder acompanhar essa entrevista novamente e rever aí a Kelly contando um pouquinho de como está a situação lá nos Emirados Árabes, um país que chegou antes do coronavírus, que já tem pessoas aí, mas que está tentando controlar essa doença lá com muita força. Temos a Natiele? Ainda não temos a Natiele. Está aguardando ela ligar a câmera, Natiele. Você precisa ligar a nossa câmera. Todos os contatos aqui da TV Bom Dia estão sendo feitos via internet para preservar a saúde dos nossos repórteres, a saúde dos nossos entrevistados nesse momento de isolamento social. Alguns trabalham de casa, outros trabalham aqui na redação, mas a gente tem a informação sempre para você. Olha, enquanto o pessoal vai ajustando a Natiele, eu vou falando que o número de casos no Brasil aqui chega a 5.590, viu? E são 127 pessoas recuperadas aí e 206 pessoas aguardam ainda resultado, tá bom? Olha, a gente tem informação aí, em todo o mundo foram 191.826 pessoas que foram curadas desta doença, mas já, infelizmente, os dados de morte já chegam aí a 45.501. Número também muito triste, mas graças a Deus o número de pessoas recuperadas é muito maior neste momento. Natiele, nada por enquanto.
Daqui a pouquinho, para você que está ligado conosco, nós vamos ter aí a entrevista coletiva com o prefeito Luiz Francisco Schmidt, ao vivo. Vai ter uma live exclusiva para essa coletiva. Na sequência, as alterações do decreto você vai ler na íntegra aqui pela TV Bom Dia, você vai acompanhar conosco. Olha, chega uma informação, exatamente o que a Natiele vai falar para a gente. São os pontos do decreto que determinou o fechamento do comércio aqui de Erechim. Está no site do Bom Dia, a Natiele está acompanhando e traz as informações já para a gente. Natiele, você já consegue me ouvir? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Consigo sim. Boa tarde para ti e também para todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão. Muito bem. Muita gente está com essa dúvida para entender o que o governador do estado decretou ontem à noite. Já se sabia das escolas, do tempo prorrogado, mas agora o fechamento do comércio. Isso afeta algumas cidades como Erechim diretamente, que começavam a abrir o comércio e o governador agora mandou parar tudo de novo. Isso mesmo, Leandro. Então, como tu falou, né, eu vou repassar as mudanças que tiveram no decreto ontem. O governador Eduardo Leite alterou ontem o decreto. Na verdade, ele passou as alterações inicialmente via uma transmissão ao vivo e a atualização no Diário Oficial saiu então hoje. Então, como tu já citou, né, fica proibido a abertura do comércio para atendimento ao público até o dia 15 de abril. Então, segundo esse decreto, o que passa a funcionar novamente? Os serviços essenciais podem continuar funcionando, estes que a gente conhece, né? A farmácia, aqueles que vendem os EPIs de saúde, esses serviços considerados essenciais, segurança, enfim, continuam abertos, sem aglomeração de pessoas, e o comércio então passa a ser fechado. Uma alteração também é que quem vende por teleentrega pode continuar atendendo. Então, o comércio, se vender mediante teleentrega, desde que a pessoa não vá até lá, não entre e não haja aglomeração dentro do comércio, ela pode funcionar. Então, os estabelecimentos industriais de qualquer tipo, inclusive a construção civil, ela pode funcionar, eles estão permitidos, mas não pode ter atendimento ao público nem aglomeração de pessoas. Mas até ele citou que geralmente as indústrias elas já estão vindo tomando, né, todas essas medidas de precaução. As indústrias, como a maioria alimentícia, já vem com toda essa medida de higiene, então deve continuar, não pode haver aglomeração e também não pode vender para o público. Ele reforçou então nesse decreto a questão das igrejas, né? Elas só podem abrir com 30, no máximo, né? 30 pessoas, obedecendo 2 metros de distância entre cada pessoa. Foi liberado também as lojas de conveniência dos postos de combustíveis, desde que abram das 7 da manhã até as 7 da noite e não tenha aglomeração. Isso foi falado bastante também em relação aos caminhoneiros, né, que estão viajando e precisam de alguns serviços, precisam de algumas coisas, então por isso foi aberta as lojas de conveniência. Também, como já citado, né, Leandro, ficam suspensas as aulas em todas as escolas, também nas autoescolas, faculdades, universidades, nas públicas, nas privadas, municipais, estaduais, federais e todas as instituições de ensino, incluindo creches e também a educação infantil. Todas as aulas suspensas, então, até o dia 30 de abril. Então, né, aqui no nosso município, até na última coletiva que o prefeito deu, na última atualização do decreto, que foi na sexta-feira, ele havia dito que no dia 6, agora, na próxima segunda, estariam voltando as aulas de toda a rede municipal, né, e toda a rede pública, mas, então, mediante esse decreto, as aulas estão suspensas, então, aos pais, as crianças não voltam às aulas no dia 6, a gente vai ter que seguir o decreto estadual, então, só voltam depois do dia 30 de abril, na verdade, e acredito que vai ser reavaliado, né, no dia 30 de abril, se elas devem voltar ou não. A respeito do transporte público, então, que é uma questão que as pessoas também estão com bastante dúvida. Segundo o decreto do governador, pode funcionar o transporte público desde que mantenha as medidas de segurança, não opere com a capacidade total de passageiros e também tentar optar por ônibus com bastante janela, que tenha bastante ventilação e que ao final de cada viagem seja higienizado esses ônibus. Então agora cabe a cada prefeito se vai acatar ou não, se o transporte vai funcionar ou não. Também o governador explicou, né, nessa transmissão ao vivo que ele fez, que nas próximas semanas o estado vai receber kits de testagem, testes rápidos, respiradores para UTI e alguns outros equipamentos que vão auxiliar no tratamento das pessoas que acabem testando com Covid-19. E também, para
para encerrar, então, como já mencionado, o prefeito vai fazer uma alteração no nosso decreto, né, Leandro, que tu já citou, agora às 4 horas, para que ele fique em conformidade com o decreto estadual. Então, todas essas mudanças que o governador fez, a gente vai acabar acatando. Então, outra coisa que ele falou é que ele deu esse panorama geral, mas o município que tiver uma norma mais rígida, segue a norma mais rígida do município. Se a norma mais rígida for a do Estado, segue a norma mais rígida do Estado. Então, a gente vai, na verdade, o que for mais fechado, né, o que for mais seguro é que a gente vai acabar acatando. Então, como a gente já mencionou, agora às 4 horas o prefeito vai fazer um pronunciamento, vai mudar o nosso decreto. Acredito que vai fazer essas alterações, né, referente também às aulas, que vão só voltar depois dia 30 de abril, e mais algumas coisas, né, inclusive em relação ao comércio, se vão continuar atendendo nesse formato de teleentrega ou se vai suspender novamente. Então, contigo, Leandro. Muito bem, Natiele, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nós, com aí agradecer o agradecimento, nós vamos encerrando esta transmissão, essa live, e daqui a pouco, dentro de apenas 1 minuto, nós retornamos com uma live especial para a coletiva do prefeito Luiz Francisco Schmidt. Continue na página do Bom Dia, pois com o Bom Dia você está sempre bem informado.